Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é mais um episódio do projeto 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o filme A Bela e a Fera, de 1946, do diretor francês Jean Cocteau. Esse é o quinto vídeo dessa série do projeto 1001 Filmes para Assistir Antes de Morrer. Se você ainda não conhece esse projeto, dá uma olhada no vídeo de introdução ao projeto. Eu vou deixar aqui em cima no card, aí você pode entender melhor como que essa série está funcionando. No último vídeo, eu conversei com vocês sobre o filme Cantando na Chuva, esse musical de 1952, e também sorteei o filme que seria o seguinte, o qual eu assistiria e sobre o qual eu conversaria aqui com vocês. O filme sorteado foi A Bela e a Fera, de 1946. Eu fiquei muito feliz com esse sorteio, porque eu sou apaixonada pela Lenda da Bela e a Fera. Quando eu era criança, a animação da Disney de 1990 era o meu desenho preferido, então eu fiquei muito feliz em conhecer mais sobre esse universo, A Bela e a Fera. Esse filme de 1946 foi um filme franco-luxemburguês e foi dirigido pelo diretor, cineasta, roteirista, poeta, ator Jean Cocteau. Ele foi um grande nome da cena cultural francesa do século XX, mas eu já falo mais sobre ele e vou começar a conversar com vocês sobre o filme. O filme, ele é em preto e branco e ele dura em média 1h30. Ele é um filme um pouco mais demorado, um pouco mais lento, se a gente for pensar nos padrões hollywoodianos aos quais a gente está acostumado. Então, é uma narrativa um pouco mais lenta e também a atuação é bem exagerada, uma atuação bem teatral, então muito diferente da atuação que nós estamos acostumados a assistir nos dias de hoje. Mas é um filme belíssimo, a fotografia desse filme é fantástica. A história, ela é um pouquinho diferente daquela história que nós conhecemos da versão da Disney. Essa história se inicia um pouquinho como a Cinderela. A Bela tem duas irmãs, Adelaide e Felicity, se eu não me engano, Felicity. Essas duas irmãs são horríveis, elas tratam a Bela como empregada, então é a Bela que faz todo o trabalho de casa, como uma gata borralheira, né? E ela também tem, elas têm um irmão chamado Ludovic. E um dia, elas eram de uma família muito rica, o pai delas era um mercador, mas o navio dele com as mercadorias que ele trazia de outros lugares foi saqueado e ele acabou perdendo toda a sua fortuna. É aí que chega a notícia de que um dos navios conseguiu chegar a salvo no porto e ele então tem que ir até essa cidade portuária para receber as encomendas, o dinheiro por essas encomendas que chegaram através desse navio. Então ficam todos muito felizes que finalmente eles vão voltar a ter a qualidade de vida que eles tinham antes. E o pai pergunta a cada uma das filhas o que elas queriam que ele trouxesse dessa sua viagem. As duas filhas, que são as horrorosas mais velhas, cada uma diz que quer um vestido caro, rendas finas, enfim, elas querem presentes assim materiais, enquanto a Bela pede apenas uma rosa. E então o pai delas sai a cavalo até essa cidade portuária e quando ele chega lá ele descobre que esse navio também foi saqueado e ele tá completamente endividado e ele não tem dinheiro nem para pagar uma hospedagem para ele passar a noite nesse local. Então ele vai ter que voltar à noite pela floresta para voltar para casa e ele acaba se perdendo e nós conhecemos o que acontece, nós já sabemos. Ele acaba encontrando o castelo da Fera. Então ele entra nesse castelo e eu acho muito legal, o que eu acho muito legal desse filme é o seguinte, a maneira como a imagem é tratada. Ele é um filme em preto e branco, mas existem muitos efeitos que causam uma reação no espectador muito legal. Tem muita referência a sombras, tem muitas sombras, tem aquele claro escuro, oposição de claro e escuro, então são sombras mais altas, aquele estilo mais expressionista. É um filme que tem muita influência assim, surrealista. Aliás, o Jean Cocteau era um poeta que se identificava com a linha surrealista
e também muitos elementos góticos. Aliás, o Jean Cocteau, ele pegou como referência estética para esse filme as ilustrações do Gustave Doré, que fazia ilustrações no século XIX, e ele ilustrou vários dos contos do Perrault, que escreveu uma das versões da Bela e a Fera. Aliás, a versão que o Jacques Cousteau usou como base para esse filme foi a versão da Madame de Beaumont, que é uma das versões que existem aqui nesse livro da Zahar, Clássicos da Zahar. Esse livro aqui traz a versão da Madame de Beaumont, que foi escrita em 1740, e a da Madame de Villeneuve, que foi mais ou menos nessa mesma época. Duas mulheres que escreveram versões dessa lenda. É claro que existem diversas versões, não existe só uma história da Bela e a Fera, mas sim diversas. E como base, esse conto de 1740, então em meados do século XVIII, a gente pode perceber que todo esse filme do Jacques Cousteau tem uma atmosfera do século XVIII. A gente percebe isso pelas roupas, pelos figurinos da Bela quando ela entra no castelo, o figurino da Fera, enfim. Mas deixa eu continuar a contar pra vocês a história. Então, o pai dela acaba se perdendo e encontra o Castelo da Fera. E como eu falei pra vocês, existem muitos efeitos cinematográficos. Então, existem braços que seguram velas, né? Candelabros não, né? Castiçais de velas. Então, conforme a pessoa vai entrando pelo corredor do castelo, esses braços vão se mexendo, as luzes vão acendendo. E tem as estátuas que fazem parte da decoração do castelo, são na verdade atores com o rosto pintado, então é como se eles fizessem parte da estátua, mas aos poucos eles vão se movimentando, então dá um efeito muito legal. Imagina isso em 1946, né? Então eram efeitos assim bem avant-garde, se a gente for pensar. Então lá ele acaba encontrando o castelo totalmente vazio, ele come, ele bebe, e aí ele vai embora, ele tá achando tudo muito estranho, e ele vê uma roseira com rosas brancas que se destacam, né, nesse filme preto e branco. Então ele decide pegar uma das rosas, e aí que a Fera aparece. E a Fera diz que ele poderia ter levado qualquer coisa do seu castelo, com exceção da rosa, que as rosas são suas paixões. Então ele dá duas opções pro pai da Bela, que é ou ficar ali e se preparar, ele tem 15 minutos para se preparar para morrer, ou então ele volta para sua casa, mas uma das suas 3 filhas tem que vir no seu lugar para passar o resto da eternidade com ele. Então ele volta para sua casa, ele conta a história para suas filhas. É claro que a Bela, sentimental como ela se sente culpada por ter pedido ao pai para que trouxesse uma rosa para ela, e durante a manhã ela sai escondida e vai até o Castelo da Fera para se tornar a prisioneira dele para sempre. E a Fera é um gentleman, ele é um cavalheiro, e ele trata a Bela com todo o conforto, ele dá roupas bonitas, oferece jantares, e ele passa o dia inteiro trancado, e ele só diz que todos os dias eles têm que se encontrar às 7 horas da noite para jantar, e ele vai fazer a mesma pergunta todos os dias, que é o seguinte: você será a minha esposa? E ela disse que ela vai sempre responder a mesma coisa, não, não, não e não. Não vou contar pra vocês como que termina, claro que a gente conhece a história da Bela e a Fera, mas vale muito a pena assistir esse filme. É claro que é uma experiência diferente, porque é um filme de 1946, então de 70, quase 80 anos atrás. Então muita coisa mudou nesse meio tempo, mas são escolhas do diretor que fizeram com que ele se tornasse um dos clássicos do cinema mundial. É um filme em língua francesa, e tenho certeza que você vai gostar, principalmente desses efeitos cinematográficos e de como toda essa atmosfera gótica foi criada na imagem. Bom, então, uma coisa que eu achei muito legal também foram mais alguns desses efeitos, que quando eles entram na floresta, há galhos de árvores que se fecham e se abrem, então dá essa sensação de que se trata de um espaço onírico, algo que se passa dentro de um universo diferente. Aliás, a Fera até diz em um momento: enquanto é manhã aqui no nosso mundo, é noite no seu mundo, e quando é noite aqui, é manhã no seu mundo. Então dá pra perceber que são universos diferentes, eles só conseguem chegar nesse castelo através de magia.
Bom, então eu prometi para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre o Jean Cocteau, que foi o diretor desse filme. Aliás, os protagonistas desse filme são poucos atores que fazem parte desse filme, eu acredito que 6 ou 8 no máximo. Quem faz o papel da fera é o Jean Marais e quem faz o papel da Bella é a Josette Day. E é muito interessante porque o Jean Cocteau teve uma relação amorosa com o Jean Marais, que é o protagonista, a fera, nesse filme. E o Jean Marais foi casado com a Mila Parelli, que fez a Felicie, que é uma das duas irmãs. Eles foram casados por 2 anos, mas na verdade, quando o Jean Marais conheceu o Jean Cocteau, eles se apaixonaram perdidamente, e o Jean Cocteau já era conhecido como sendo um personagem, ele era homossexual abertamente, ele tinha diversas relações com diversos homens que serviam como musos, inspiradores para ele era viciado em ópio, e ele era muito conhecido por ter uma personalidade muito forte. Eu acho que ele era conhecido como um dandy, então como se fosse um Oscar Wilde da França do século XX. E o Jean Marais se apaixonou perdidamente por Jean Cocteau, e eles passaram a vida inteira juntos, fizeram vários projetos juntos, e um inspirava o outro. Então é uma relação muito bonita, e foi um dos primeiros casais homossexuais modernos. Então eles eram abertamente, e isso que eles passaram, né, em 1946, quando saiu esse filme, foi logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o fim do nazismo. Então eles passaram por maus bocados, mas eles sempre estiveram um ao lado do outro, e é muito interessante ler sobre a vida desses dois e como os dois contribuíram muito para a cena cultural francesa de meados do século XX. E o Jean Cocteau ele era mais velho do que o Jean Marais, ele acabou morrendo antes, e depois disso a vida do Jean Marais nunca mais foi a mesma. Bom, então é isso, pessoal. Também agora fiquei muito interessada em ler esse livro do Clássicos da Zahara. Eu, aliás, comecei a ler. Tem uma introdução muito legal aqui sobre diversos temas e símbolos do conto da Bela e a Fera, e eu resolvi reler para anotar certas coisas para comentar aqui no canal. Então, em breve vou ler esse livro. E agora está na hora de sortear o próximo filme que eu vou assistir nessa série 1001 Filmes para Assistir, para Ver Antes de Morrer. Então, aqui estou com o livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. Então, coloquei aqui a bolinha verde como assistido A Bela e a Fera, do Jean Cocteau, de 1946. O que é bem legal que traz aqui nessa sessão sobre esse filme é que o filme foi lançado em 1946, então logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Então, por um lado, que eles colocam, os colegas do Cocteau, esperavam que ele colocasse o cinema francês de volta no mapa depois do atraso cultural maciço causado pela ocupação alemã. Então a gente tem que levar em consideração que esse filme foi filmado logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, depois de um momento de crise, de muita tristeza e falta de recursos na França. Então essa é uma perspectiva bem legal de a gente se pensar. Outra coisa que diz aqui, que acho que define bem o que é esse filme, olha só as palavras do autor aqui. Cocteau instaura essa corte em um castelo mágico, que se prova cenário para uma série de belos efeitos. A Bela não se limita a andar pelos corredores, ela desliza por eles. Velas não são sustentadas por candelabros tradicionais, mas agarradas por braços afixados às paredes. Espelhos são transformados em portais líquidos. Chamas queimam e se extinguem por vontade própria, e estátuas ganham vida. Então é bem isso que acontece nesse filme, vários efeitos especiais. Falando em efeitos especiais, a maquiagem do ator que fez a fera, olha só, o processo de maquiagem de Jean Marais levava 5 horas para ser concluído, imagine só. Então eu coloquei aqui
a bolinha verde, que quer dizer filme assistido, mas não necessariamente favorito. Mas gostei muito, muito, muito dessa experiência assistindo A Bela e a Fera, La Belle et la Bête. E agora está na hora de sortear mais um filme. Qual vai ser o próximo filme que eu vou assistir para esse projeto 1001 Filmes? Então eu vou abrir aqui ao acaso e tenho 3 opções aqui. Vou ficar com esse aqui da página esquerda, À Beira do Abismo, The Big Sleep. Um filme também de 1946, olha só que coincidência. Esse é um filme, vamos ver aqui, americano, e foi produzido por Howard Hawks e Jack Warner. Você sabe o que ele vai fazer quando ele voltar? Arrancar os meus dentes e então me chutar o estômago até eu suspirar. Bom, não sei nada sobre esse filme aqui do Howard Hawks, À Beira do Abismo, mas esse então será o próximo filme que eu vou assistir. E se vocês quiserem me acompanhar nessa jornada, assistam a esse filme À Beira do Abismo e nos conversamos no próximo vídeo. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de comentar, de compartilhar, de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras, ótimos filmes, e nos vemos no próximo episódio de 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer.